Bom, no primeiro dia do mês da leitura mágica, eu li Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Eu tinha três ideias do que eu ia achar desse livro. Ou eu ia amar, ou eu ia detestar, ou eu ia dizer, ok, mas não é isso tudo. E aconteceu a alternativa C. Ok, mas não é isso tudo. Não é que eu não tenha gostado. Eu, inclusive, deixei no meu histórico de leitura do Scooby que eu dei risadas com esse livro. Realmente dá para rir. Mas, para mim, tem duas coisinhas. Uma que eu acho que algumas das piadas são assim um tanto óbvias. Você ri, mas você percebe que não há assim uma criatividade especial em algumas das situações aqui, que são engraçadas, que provocam riso. E o outro é o fato de que é um livro, né? É um livro de ficção científica na base do humor, né? Usando nonsense, usando assim até um humor que a gente diria, às vezes até de filmes ingleses, um humor anárquico, é isso, né? É um humor assim meio bagunçado, mas que ele está calcado nesse tipo de situação, de você ter uma peripécia que se amarra na outra peripécia, que se amarra na outra, né? Tem até finais dos capítulos que terminam de uma maneira que lembram os antigos os antigos folhetins, porque deixa aquela chamadinha no fim do capítulo, aí você vai ler o outro. Parece até que o livro foi escrito, publicado de repente a primeira vez, não sei, em algum tipo de revista, né, ou de jornal, ou de repente o autor quis usar essa técnica, não sei, porque é o primeiro livro que eu leio do Adams, mas ele tem essa técnica recorrente do folhetim, vários capítulos. Você termina com aquela frase assim de impacto e que aí, nossa, agora tem que ler o que vai acontecer no seguinte. Só que o outro segundo probleminha que eu achei, além de algumas piadas que são engraçadas, mas que não são assim diferentes, por exemplo, brincadeira com funcionalismo público é uma coisa bastante óbvia, né? E tem. Mas o outro probleminha é que ele é realmente um livro que se calca nas peripécias, nos eventos, né? Nos episódios, nas aventuras ou desventuras, se alguém quiser chamar assim. E não numa construção de personagens, porque não tem nenhum personagem aqui que eu tenha achado particularmente cativante, chamativo, né? Que tenha me atraído ao ponto de eu me envolver com a história. Isso não acontece. É legal, mas é o ok, mas não é isso tudo. Dei 3 estrelas para ele no Scooby. Não fiquei com raiva nem nada não, tá? Só que realmente não é para o meu gosto, o que os seus fãs, né, veem nele. Eu realmente não me cativou dessa maneira. Aí no dia 2 eu li Josué Montello, essa coleção de novelas, Uma Tarde, Outra Tarde. São 8 histórias, 8 narrativas. Eu até acho que pelo menos 3 aqui mereceriam a classificação de contos. Mas o Josué até defende nas orelhas aqui, que ele está falando do uso do termo novela, né? E tá, a obra é dele, ok. Mas eu acho que realmente tem alguns aqui que se encaixariam melhor como contos. E a maioria é muito boa mesmo. A gente tem essas 8 histórias, Um Rosto de Menina, Numa Véspera de Natal, Belinha, Ventania, Uma Partida de Xadrez, O Violoncelista Porto, A Extorsão e a novela mais extensa que dá título, Uma Tarde, Outra Tarde. Tem umas coisas aqui muito boas. Uma partida de xadrez, por exemplo, é uma história que se centra, né, foca 3 mulheres e um homem. E você vê, à medida que a história se desenrola e chega ao seu final, que 2 dessas mulheres conseguem aquilo que elas queriam, uma até consegue aquilo que ela queria muito, e a única interrogação que eu faria é se aquilo que ela desejou tanto, né, aquele prêmio, merecia o esforço, na minha opinião. Não, mas tá. 2 conseguem o que queria, uma terceira, a terceira mulher dessa história, né? Uma partida de xadrez, que parece realmente isso. Ela não consegue aquilo que ela queria, mas como ela é muito jovem, a gente tem a perspectiva de quem termina a história, né? E pensa, bom, mais adiante, se
o autor retomasse essa personagem, provavelmente mais velha, ela diria, poxa, escapei de uma boa. Porque eu acho que é isso que acontece para essa terceira personagem feminina de uma partida de xadrez. E tem a figura do homem, que ele é manipulado aqui claramente, né? É aquele sujeito que personagens femininas se aproveitam da sua fraqueza e o manipulam com facilidade. Previsivelmente se sabe o que ele vai fazer. Alguém adivinha qual é a fraqueza desse homem? Pois é, isso mesmo que vocês pensaram. Essa novela, do título, Uma Tarde, Outra Tarde, ela é interessante porque a gente percebe o leitor do Balzac que o Montello era, porque ele dá um tratamento à traição da personagem feminina que é bastante distinto, meio balzaquiano até, e que faz a gente terminar a história e chegar a uma conclusão simples, mas que é muito bem apresentada pelo enredo dessa novela, que é as mulheres não traem pelas mesmas razões que os homens. Realmente não. Os homens traem por um determinado conjunto de motivos. As mulheres não. Elas traem sim, mas as razões delas, os motivos delas são bem distintos dos homens. O Violoncelista Porto é aquele conto assim, não no seu enredo, tá? Não nos seus personagens propriamente, mas ele lembra um pouco o clima de uma outra novela do Montello, que eu ganhei de presente da Marta até, A Indesejada Aposentadoria, porque ele tem uma serenidade para apresentar uma situação que acaba se revelando melancólica, que é a vida do seu personagem título, como a gente vê em A Indesejada Aposentadoria, a vida do personagem daquela novela. Que em O Violoncelista Porto a gente se vê diante dessa situação que não é apresentada de forma grandiloquente, dramática, porque isso não é a linha do Montello. Aquela situação da pessoa que chega a um grande momento como artista, em que ela sabe que ela está fazendo o seu melhor, né? Que ela chegou naquele momento em que ela conseguiu realmente interpretar a música num nível de excelência que ela nunca tinha conseguido alcançar. Mas ninguém fica sabendo. Ninguém percebe. Só o personagem sabe que chegou lá, mas ninguém percebeu. E o Montello conta isso com aquela sua escrita serena, aquela sua escrita próxima do estilo machadiano, né? Sem fazer drama demais, sem levar a gente às lágrimas, mas só você sentir aquele apertozinho no coração. Ele tem uma maneira muito discreta, muito serena mesmo de apresentar esse tipo de situação. Quem mais que vale a pena comentar aqui? Todos são bons, mas tem alguns que realmente se destacam. Bom, e a gente tem Um Rosto de Menina, que eu ia até falar dele, mas eu acho melhor não falar, porque no final do conto a gente já tem a explicação, né? Que é assim, meio chocante, de por que a personagem, né, essa personagem do título, que é uma garotinha de 5, 6 anos, ela hostiliza tanto o protagonista narrador. Mas eu ia comentar isso, mas acho que eu nem vou comentar, senão eu vou matar uma parte do impacto da história, até porque a gente tem isso no final, no desfecho da novela, Um Rosto de Menina. E a gente tem o Ventania, que é um dos poucos textos do Montello, que ele até fala sobre isso nas orelhas, em que ele recorre, né, à linguagem chula, né, do baixo calão, porque ele está caracterizando o seu personagem título, Ventania, e que é uma novela sobre um excluído social. Também não é apresentado de forma melodramática, mas a gente vai percebendo sem o Montello fazer nenhum comentário como narrador, apenas apresentando a vida do personagem, as situações que ele vai atravessando, como é que essa criatura está apartada, né? E está fechada naquela condenação, naquela exclusão social em que ele se encontra. Muito bom também. Uma das melhores coisas que eu li. Muito bom, 4 estrelas. E hoje, dia 3,
eu li Minha História das Mulheres, da Michelle Perrault, que é uma espécie de levantamento que a autora faz de como a história da mulher foi descoberta, recuperada, resgatada, como queiram, né? E ela até adverte em certos momentos para certos verbos que a gente usa, né, às vezes para falar disso, da história das mulheres, que assume às vezes uma conotação um tanto agressiva, né, dentro do feminismo e tudo. Mas como a Perrault coloca, e eu concordo isso, eu gostaria até que algumas pessoas que param nesse canal aqui, às vezes vêm brigar comigo, se lembrassem, se alertassem para isso. A Perrault nos lembra, e eu concordo, que não existe feminismo. Existem feminismos no plural, tá? E aí ela fala de como é que a história da mulher tem sido descoberta, né? E por que foi tão difícil, né? Tão difícil de você ver e saber exatamente como as mulheres viviam em determinadas épocas, o que é que elas vestiam, o que é que elas sentiam, o que é que elas pensavam. E ela vai levantando, né, o porquê disso e como é que muito desse resgate ou dessa descoberta, né, desse levantamento está sendo feito em várias áreas, no aspecto do corpo da mulher, no aspecto da alma, do trabalho, né, as profissões que as mulheres tiveram ao longo da história, como é que foi a questão da educação, né, do acesso ao saber, que para mim tem uma grande importância, que é uma das coisas assim que eu acho mais básicas, né, mais fundamentais da minha vida, e aí eu fico pensando na vida de outras, não ter acesso ao conhecimento, não ter acesso ao saber. Isso é assim, doloroso você pensar que existem mulheres que não conseguem fazer isso mesmo nos dias de hoje, ter esse acesso, ter esse privilégio, né, ter essa alegria de acesso ao conhecimento, de acesso ao saber. E aí ela vai fazendo esse levantamento, citando fontes, citando as obras que já foram escritas, né, tanto por historiadores quanto por historiadoras, em cima de vários aspectos, tentando cobrir e descobrir, né? Cobrir a história da mulher e descobrir essa mulher ao longo da história. Gostei bastante desse livro, muito mesmo, muito mesmo. Eu só senti falta na parte final de um índice remissivo, porque às vezes eu não marcava uma determinada menção que ela fazia, às vezes até algum autor ou autora que na hora eu não tinha referência, aí mais adiante ela comentava de novo essa pessoa ou essa obra, e aí eu pensava assim, peraí, ela já falou isso lá atrás. E aí eu não conseguia achar, porque embora o livro não seja longo, né, ele tem um texto assim bem cheio, os parágrafos bem cheios, né, as páginas bem cheias. E aí eu não conseguia localizar, né? Teve algumas coisas que eu não marquei na hora, porque eu não sabia que mais tarde eu ia ter interesse, né? À medida que ela comenta de novo, retoma ou aquele livro que ela citou antes, ou aquela autora, aquele pesquisador que ela citou antes. E aí eu não consegui achar alguns e eu não tinha um índice remissivo para me ajudar. Foi esse o único defeito assim que eu achei, pelo menos na edição brasileira. Eu não sei se a edição francesa se falta, né, esse índice remissivo, mas aqui fez falta. E é isso, eu também dei 4 estrelas para esse e vamos ver os próximos.